O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Enfim, depois de muitas e muitas semanas, nós, quase um ano, não é? Estamos no final do livro sobre o Sandokai e o Hokkazanai. Confesso para vocês que eu também aprendo quando estou fazendo essas palestras, porque tenho que ler cuidadosamente os textos e pensar a respeito deles. Estamos agora na 16ª e última estrofe do Hokkyo-zanmai. A 16ª estrofe é assim: o ministro assiste ao monarca e este ampara seu assessor. Fielmente o filho obedece ao pai e recebe deste a proteção. Havendo discórdia, não se cumpre o respeito e deveres filiais. Não havendo lealdade no cargo, não se presta boa assistência. Os Budas praticam meticulosamente, com recato e sem ostentação. E muitas vezes, à primeira vista, são rotulados de idiotas e ineptos. A mente búdica pura do não-ego deve ser bem cultivada e preservada, e aquele que a conserva é chamado de verdadeiro herói protagonista. A verdade universal é inalcançável por qualquer pensamento que seja. Isso quer dizer, nós imaginamos muitas vezes que o conhecimento, a sabedoria, o fato de sabermos detalhes da teoria e termos lido muitos livros sobre o budismo, que isso nos levou a nos aproximarmos da verdade universal. No entanto, a verdade universal não é alcançável por esse pensamento lógico, por essa sabedoria das letras e dos textos. Já no tempo de Bodhidharma, quando o Zen chegou à China, ficou claro que a verdadeira transmissão do Dharma não é feita através de textos, palavras, é mesmo dos ensinamentos. Um ditado Zen diz que quando a gente fala do Zen, ele não está aqui. E isso é verdade também nessa palestra. O Zen verdadeiramente estava presente antes, quando nós nos sentamos em Zazen. Aquele é verdadeiramente o Zen. Agora estamos falando sobre ele. E essas palavras e ensinamentos podem ser úteis, mas são tão reais quanto ler um
manual para aprender a nadar e jamais entrar dentro d'água. Pode ser que um manual sobre natação seja interessante e nos dê várias dicas úteis. Isso é certo. No entanto, não existe nenhuma natação sem entrar na água. E podemos ler 1000 manuais. E se não entramos na água, não sabemos nadar. É a mesma coisa sobre o Zen, sobre o Dharma. Ele só se expressa na verdade dos nossos movimentos, das nossas atuações, das nossas ações, da maneira como falamos, da maneira como pensamos. É aí que o Zen está. Por isso, precisamos reconhecer o Dharma como ele é, além do pensamento e da atividade da mente. Desta forma, simplesmente cumprir as nossas tarefas do cotidiano e executar o nosso trabalho no momento presente já é realizar a nossa prática como ser humano. Na verdade, é viver, viver e praticar, realmente agir de acordo com o Dharma, é que é a verdadeira prática. Muitas pessoas fantasiam que nos mosteiros os monges tornam-se especiais e são especiais nos mosteiros. Mas essa não é a verdade. O mosteiro é um local de treinamento e as pessoas, e os monges são pessoas, cometem erros e agem tentando obter autoridade, mandar ou qualquer coisa assim. A mesma coisa sucede dentro da comunidade, dentro da sanga. A sanga não é um lugar perfeito. A sanga é um lugar de atrito. E a imagem usada há muito tempo é a do pilão de arroz. Você coloca arroz com casca num pilão e bate com a mão de pilão, né? Um bastão de madeira. Ao bater, os grãos se atritam uns com os outros e assim eles perdem suas cascas. Então, descascar arroz é a imagem do que é a sanga, um lugar onde aprendemos o Dharma através do fato de sermos batidos e nos atritarmos. E aí vemos os defeitos de todos os seres, mas principalmente temos que olhar qual é a minha falha, porque se olharmos as falhas dos outros, estamos muito enganados, porque tudo que nos incomoda nos outros é aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Por isso, olhamos os mestres e pensamos, ele é tão tolerante, ele aceita tais defeitos, tais falhas, tal comportamento de alguém e calmamente, com o tempo, tenta mudar os comportamentos. É bem raro que nas comunidades os mestres façam repreensões. Eles fazem isso muito cuidadosamente, através das próprias palestras, ensinando coisas. E, na verdade, o que acontece é que os rixas,
Aqueles que estão no cargo de instrutores é que vão lá e dizem as coisas de forma mais severa para os novatos, né? Então, os monges novatos, eu estou falando muito com o modelo monástico, né? Os que estão no escalão intermediário é que têm a tarefa de serem incisivos e corrigirem os erros. Os mestres ficam distantes desses momentos, mas esses momentos são a mão de pilão batendo no arroz com casca. É isto. De modo que, de certa forma, os mestres ficam algo protegidos dos momentos de atritos. Eles querem se afastar disto e chamam os jishas e dizem e o mestre diz, chama o jisha e diz: olha, então o comportamento está errado. Eu estou notando que está acontecendo isso. Vá lá e diga. E o jisha vai lá e repreende a todos, né? Então o jisha parece duro. Um dia o jisha vai ser mestre. Aí ele vai usar seus jishas, seus secretários, para fazerem esse trabalho. E ficarão distantes desse momento porque não querem ser a mão de pilão, não querem bater, né? É irrealista nós acharmos que a sanga é o lugar da perfeição, embora muitas vezes as pessoas venham dizer: ah, que maravilha, no Daisen existe um espírito de harmonia maravilhoso. E a gente é acolhido com amorosidade, com compaixão. Eu fico muito feliz que a Daisen seja um lugar assim, que tenha essa característica. Mas, evidentemente, isso não será um padrão eterno, porque, vez por outra, acontecerão atritos e eles terão que ser resolvidos. Quando eles são resolvidos, nós pensamos: qual é o bem maior? O bem maior nos dilemas morais é sempre qual é o melhor bem, maior bem, para o maior número de pessoas. E às vezes é necessário agir de alguma forma para preservar a maioria, porque a pior coisa que pode acontecer dentro da comunidade é sempre a divisão. Mas nem Buda conseguiu manter a comunidade sempre em paz e perfeita. Os sutras revelam várias situações. Situações em que Buda manda embora algum monge por um comportamento que perturba a comunidade. Existem situações, na verdade, terríveis, a mais famosa sendo um primo de Buda que criticava Buda e achava que ele era muito suave, muito leniente e queria regras mais duras para os monges e convenceu vários monges disso. Esse primo de Buda, chamado Devadatta, é o Judas de Buda, aquele que vem e o trai, que pelas suas costas tenta dividir a sanga e levar monges consigo, e ele é vitorioso nisso. Ele leva um grupo respeitável de monges junto com ele. É Shariputra que vai até esse local com esses monges e mostra a eles que eles estão enganados. E assim Devadatta acaba sozinho. Então,
O primeiro verso fala sobre fidelidade dos ministros e assessores para com os reis e os filhos para com os pais. E na falta da fidelidade, contraria-se o respeito filial. E isso, então, perturba toda a organização e todas as coisas, todas as comunidades. Mas a verdade do Dharma diz que o próprio mundo relativo, da forma como ele é, já é o mundo absoluto. Então, o mundo absoluto é constituído de todos os relativos, mas todos os relativos, na verdade, nas suas pequenas diferenças, equilibram tudo, de modo que, no fim, o mundo relativo é o próprio mundo absoluto. Essa vida que levamos, cheias de altos e baixos, é a vida do mundo absoluto. Também o absoluto está aqui presente todo o tempo dentro do pequeno relativo. Nós pensamos, nascemos e morremos, vivemos, sofremos, temos alegrias e tristezas, e pensamos que isso é turbulência. Mas visto a distância, é o absoluto. Assim como comparo as ondas que sobem e descem, quebram, morrem na beira da praia, nascem com os ventos, todas as regularidades vistas de longe não são mais do que o belo oceano, não são mais do que o mar em sua beleza. E todos os surgimentos e desaparecimentos nada são, senão pequenas manifestações fenomênicas na superfície desse absoluto. Nós e todos os nossos altos e baixos não são mais do que isso, irregularidades no absoluto. Praticamos a Zen para mergulhar no absoluto, para sermos capazes de ver que nós somos o próprio absoluto. E aí as pequenas diferenças todas se dissolvem e todas desaparecem. A prática está dentro do mundo relativo. Tirar as cascas do grão de arroz está dentro do mundo relativo. Na verdade, para o absoluto, não é mais do que a vida transcorrendo. Para nós, se percebemos esse absoluto, somos imediatamente tomados por contentamento, felicidade e percepção da beleza. Quando nós olhamos apenas o relativo às pequenas coisas, aí vemos imperfeição em tudo. E olhamos as cascas do arroz que vamos tirar de dentro do pilão e as descartamos. Aí, quando descartamos, pensamos que elas não fazem parte da vida, né? O que importa é o arroz descascado. Perdemos a visão que está por trás de tudo. Muitos anos atrás, na era Edo, no Japão, o arroz branco, muito polido, foi encarado como uma iguaria. E as pessoas começaram a comer aquele arroz polido. E como se fosse uma delícia. Aí era. No entanto, ao tirar, ao polir o arroz, tiramos dele o complexo B e
as pessoas começaram a ficar doentes, né? Então acontecia de terem beriberi, que é grave, porque o sistema nervoso começa a ser atingido pela falta da vitamina B. Então, ao pensarmos que termos o arroz polido como a iguaria máxima, cometemos um grave erro, porque o nosso corpo precisa daquilo que está na casca, né? Daquilo que está no arroz antes de ser polido. Essa consideração nos leva a perceber que, se pensarmos em tudo perfeito, não teremos, na realidade, uma sanga perfeita, porque a sanga perfeita é feita das imperfeições também. E as imperfeições, junto com a perfeição, fazem o conjunto do absoluto. Considerarmos que um mundo perfeito, sem nenhuma irregularidade, seria a vida, seria um grande engano. Não haveriam altos e baixos, não haveria felicidade nem contentamento. Os últimos 4 versos são a conclusão desse poema. Externamente, sem chamar atenção e sem qualquer ostentação, bem como internamente, com recato e sem alarde, devemos praticar o Dharma de maneira firme e minuciosa. Há um ditado zen que diz que quando você estiver sozinho, comporte-se como se estivesse ao lado de uma pessoa importante. É quando você está sozinho que tem que cuidar de você mesmo, dos seus pensamentos, dos seus atos. E isto é a própria prática do Zen. Nós não praticamos para mostrar para os outros. Nós não podemos ostentar nossa prática. E temos que ter recato e não alardearmos em momento nenhum nossa virtude. Eu sempre digo, quando alguém me fala sobre os defeitos de outrem, ele quer dizer, na verdade, veja, tal pessoa está cometendo tal erro. Eu não, eu não faço isso. O que ela quer me dizer é que ela não faz, que o outro faz. Isso é um erro, porque o próprio preceito diz: não se eleve ao rebaixar os outros. Então você tem que tomar muito cuidado para não rebaixar ninguém, porque o mestre vai estar sempre decodificando isso de outra forma. Não é o erro do outro que importa. O que importa é a nossa própria prática. Os erros são comuns, acontecem a todo momento. É preferível nós olharmos a prática das pessoas em suas palavras e ações do que em suas autodeclarações. As autodeclarações pouco importam. Importa melhor como você faz seu gachô, como você senta. Você está realmente nas práticas sempre? Você se esforça em sua prática? Isso é pessoalmente a verdadeira questão. Eu digo aos meus alunos sempre nas entrevistas: tem 3 coisas que eu quero saber. O Buda, o Dharma e a Sangha. São as 3 joias. O Buda. Você senta em zazen e pratica como o Buda? Você está tentando agir como o Buda?
falar como Buda, pensar como Buda. Uma vez um homem me disse, é um pouco orgulhosamente, né? Ah, eu sou alguém que fala palavrões. Então eu sou sincero, aberto. Eu perguntei a ele, você é um praticante budista? Você tenta imitar Buda. Você acha que Buda fala palavrões? Você pode imaginar ele falando palavrões, falando grosserias? Ele disse não. Então é simples, né? Você não pode se orgulhar disso, não é ser sincero, ser aberto. Não. É não imitar Buda. Então, a nossa prática deve ser firme e minuciosa, porque imitamos Buda. A segunda questão é o Dharma. Você estuda o Dharma, você compreende, porque o primeiro passo do caminho óctavo, qual é? Compreensão correta. Você compreende, você estuda de forma a entender a impermanência, a compreender o sofrimento, a perceber que você é a gênese dos seus sofrimentos. Em terceiro lugar, a Sangha. Você compreende que a Sangha é um pilão? É que você tem que ajudar os outros e não praticar somente para si, que é necessário ter atuação na comunidade. É necessário fazer coisas para sair de si mesmo e ajudar os outros. É por isso a Sangha é tão importante, para você sair de si mesmo, senão sua prática será egoísta. E isso contraria todo o Mahayana, o grande veículo, porque Maha é grande, né? Yana é veículo, significa o veículo para levar todos. É que nosso ideal é o do barqueiro, do Bodhisattva, aquele que conduz outros da margem do rio, de uma margem do rio, para outra margem. Por isso é o barqueiro. Por isso, naquele livro Além do Pico da Montanha, muito belamente, o Guilherme de Quadra, né? Nosso aluno de Criciúma e desenhista, colocou um barqueiro na capa, porque o barqueiro é justamente quem nós devemos ser, aquele que ajuda, carrega, conduz os outros. E isto é a terceira joia, a Sangha. Os Budas praticam meticulosamente, com recato e sem ostentação. Então, de forma discreta e silenciosa, em todos os atos do cotidiano, nós temos que tentar expressar esse aspecto da nossa prática. Esses seres, mesmo atuando e praticando fora do alcance dos olhos das pessoas, ou até mesmo escondidos, frequentemente à primeira vista são tratados como tolos ou imbecis. O treinamento não é algo para se exibir, é algo que continua sempre da mesma forma, mesmo que ninguém esteja nos olhando. Algumas vezes as pessoas pensam: ah, o mestre está desligado, ele não percebe, ele não vê tal defeito de tal pessoa que eu estou vendo. Né? Na verdade, não é assim. Minha experiência me diz que os mestres veem muito, porque estão vendo em cada pequeno gesto, na maneira de andar, na maneira de virar a cabeça, na maneira de se expressar, na displicência ou na dedicação. Então, tudo está sendo visto, decodificado. Mas é claro,
Os mestres têm que dar tempo, né? Têm que dar tempo, permitir. Meu mestre, Saikawa Roshi, eu muitas vezes chegava perto dele e dizia: me desculpe pelos meus erros de hoje, as coisas erradas que eu fiz, etc. Ele olhava para mim, sorria e dizia assim: não tem importância. Seus erros não têm importância. Aí, quando eu dizia que não estava preparado para tal cargo, tal coisa que ele queria me dar, ele dizia: mas nós nunca estamos preparados. Eu sei que ele sabia nitidamente de cada dificuldade e das minhas falhas. No entanto, tinha grande esperança. Aí, isso às vezes eu digo para meus alunos. Eles às vezes dizem sobre seus erros e perguntam por que eu continuo acreditando neles. E eu digo porque eu tenho grande esperança em você. E, na verdade, se nós olharmos para todas as pessoas e pensarmos dentro delas tem natureza búdica, tem um Buda aí. Pode estar muito escondido, mas tem. Tem um Buda aí dentro de você, que um dia vai ser um grande mestre, um grande Buda. Vai ser. Todos, todos serão um dia. Não existe ninguém. E isso é uma coisa muito bonita do budismo. Ninguém está condenado irremediavelmente. Todos, no fim, estão salvos. Não existe nenhuma condenação eterna. Todos serão Budas. E isto é uma maravilha, porque o único inferno que existe é agora. Agora, quando sofremos devido à nossa inabilidade e ignorância. Então, reflita sobre o caminho que você deve seguir. Consulte os passos dos antecessores na senda do Zen. E mesmo que seja taxado de tolo, siga honestamente o caminho. Este é o caminhar do budismo. Para vivermos o puro caminho de Buda, diz Mokugen Roshi no final desse livro, né? Devemos esquecer a conduta orgulhosa de ter conquistado algo no caminho espiritual e assim intimamente revelar-se com um puro não ego. Mesmo vistos como bobos, ficamos serenos e tranquilos. Aí o poema termina com essa ideia, tem algumas outras traduções. Ele diz assim: como um tolo, como um bobo, somente o homem realizado caminha sem hesitação. À primeira vista, exteriormente, sem chamar atenção, ora parecendo idiotas, ora estúpidos, e mesmo considerados de cabeça embotada pelas pessoas do mundo, continuamos nossa prática incessante. Assim, aqueles que constantemente praticam de acordo com a ação maravilhosa do Dharma, como ele é, sem dúvida, podem ser chamados de verdadeiros heróis. A mente universal é como um grande redondo espelho precioso, que é o nome desse poema Hokkyo-zanmai. E a mente de cada ser humano é um microcosmos. Oxalá possamos estar com a nossa mente tão transparente
tal como um espelho precioso que naturalmente vê tudo exatamente como é. O espelho precioso é supremo, tal como a sabedoria de Buda. Isso encerra essa maratona que fizemos em esses dois poemas, né? Hoje de manhã recebi uma carta de Chudo-san, que está em no mosteiro de Kasuisai. Aí, falando da prática, da, das dificuldades daqueles que têm dificuldades para aprender, precisam ser ajudados, das repreensões que os monges recebem, às vezes sem muita compaixão por parte dos instrutores. E eu compreendo, eu vou escrever para ele mais tarde, sobre essa mão de pilão, né? Ele sabe muito bem, mas às vezes a gente sabe as coisas e precisa ser relembrado. Relembrado que é através da compaixão e da ajuda que podemos dar a mão aos que têm dificuldades. Mas é justamente porque existem dificuldades, é justamente porque existem sofrimentos que o Dharma surge. Se não fossem os sofrimentos, as dificuldades e os problemas da vida, nós não teríamos o contentamento de compreender o Dharma e compreender que há solução para tudo e que existe, no fim do caminho, a própria iluminação e que ela tudo clarifica e todas as dificuldades parecem nada depois. É exatamente o que acontece num sesshin. Para aqueles que nunca foram ao sesshin, façam isso. Você sofre. E quando chega no fim, todos estão felizes e não querem ir embora. É exatamente essa a lição. É porque existe o sofrimento que existe a felicidade. Vocês têm alguma pergunta? Sensei, não temos pergunta. A única coisa é Monge Muriô gentilmente colocou em nosso chat o link do livro que o senhor mencionou. Ok. Muito obrigado, Monge Muriel. Muito obrigado a todos. Eu vou escolher outros temas para as próximas palestras de sábado, né? E vou pensar nisso durante essa semana. Muito obrigado. Gachou. Muito obrigada, Sensei. Muito obrigada a todos.